Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não lhe imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Ao fim da jornada vejo deslumbrado a celeste aurora no eterno lar. Oh, que dom glorioso Cristo me tem dado, pois além das nuvens tem um lindo lar. No além do véu, no glorioso céu, eu tenho um lar, um divino lar. No além do véu, no além do véu, no glorioso céu, eu tenho um lar, um divino lar. No além do véu. Se por vezes fraco e desanimado, sei que meu Senhor quer ao meu lado estar. Os meus passos guia, seu olhar amado, até que meu Jesus eu possa contemplar. No além do véu, no glorioso céu, eu tenho um lar, um divino lar. No além do véu, no além do véu, no glorioso céu, eu tenho um lar, um divino lar.
Cristo volta, levará sua igreja, os remidos todos, ao lar celestial. No além do vale, no glorioso céu, Ele tem um lar, um divino lar, no além do véu, no além do vale, no glorioso céu. Ele tem um lar, um divino lar, no além do véu. Indiscutivelmente, a natureza é uma Bíblia aberta. Prova isto que a Bíblia diz que os homens ficam inexcusáveis através da natureza, porque a própria natureza proclama Deus. Os céus proclamam as obras das mãos de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Isto é, a Bíblia Sagrada aberta a todo olho. Por isso, tanto os profetas como Jesus Cristo usaram as coisas naturais, tomaram as coisas da natureza para pregarem, para anunciarem o reino de Deus, as coisas espirituais. Falaram das coisas conhecidas, para que pudessem então mostrar as desconhecidas. Eles usaram as coisas conhecidas para falar das desconhecidas, o que seria uma parábola para aqueles que não têm a predestinação para conhecerem, pertencerem ao reino de Deus. Jesus disse: a vós vos é dado conhecer estas coisas, mas a eles não. Então, desde que assim, nós continuaremos pregando como o profeta desta era pregou, tomando a Bíblia aberta para o mundo, a natureza. São 3 Bíblias: a natureza, a pirâmide e a palavra falada, escrita, a Bíblia Sagrada escrita no papel, inspirada pelo Espírito Santo. Ambas concluem na mesma coisa. Ambas falam da mesma coisa. E por isso nós devemos crer na palavra de Deus. O pombo, a ave mais limpa, ela é pura, a pomba. E por isso foi tomado por Deus, quando queria representar-se a si mesmo aqui na terra, para representar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o ministério de Deus na terra. Pedro, falando sobre Jesus, disse que o Senhor o fez tanto Senhor como Cristo. Quer dizer que Jesus foi Senhor e Cristo. Quer dizer que ele foi Pai, Filho, Espírito Santo, manifestado aos homens. Foi toda a plenitude da divindade habitando nele corporalmente, porque ele foi feito Senhor e Cristo, se referindo a Jesus.
O Espírito Santo, representado por uma pomba, veio sobre o Cordeiro. Veja, começando pelo lugar que Jesus nasceu. O lugar de Jesus nascer teria que ser justamente numa manjedoura. Por isso não houve um berço de ouro esperando. Um grande palácio e muita riqueza terrena sobre a qual ele deveria nascer. Porque cordeiro nasce em manjedoura. E ali estava um tipo perfeito. O próprio Deus é um simbologista. Ele sempre usou tipo. O Velho Testamento é totalmente um tipo. É uma sombra, um símbolo do Novo. Infelizmente, os homens não podem tomar estas coisas quando elas contrariam os seus pensamentos. Quando favorecem, então eles tomam. Mas quando contrariam, então eles deixam de lado. Diz que não pode ser assim, não é? Mas nós prosseguimos adiante. A pomba teria que vir como a ave mais limpa sobre o animal mais obediente, que é o cordeiro. Porque o cordeiro, ela poderia fazer dele o que quisesse. Poderia conduzi-lo aonde quer que seja, ele obedeceria, o que não aconteceria com um lobo. Ah, sim, Deus sabia perfeitamente da obra que ele tinha que realizar aqui na terra, pelo seu próprio propósito. Então não podia vir sobre um rebelde, sobre uma pessoa que tinha personalidade à parte, sentimento à parte de Deus. Isso não funcionaria. Ele construiu um tabernáculo lá no deserto para quê? Para fazer habitar o seu nome. Um lugar escolhido para fazer habitar o seu nome, o seu caráter, o seu pensamento ser expressado através daquele lugar. Isto foi Jesus. Sim, foi Jesus Cristo, lá no Velho Testamento. E agora, lá estava o cordeiro dentro do Jordão, que quer dizer fazer morrer a si mesmo, e a pomba vindo sobre o cordeiro, para dali o conduzir para o monte da tentação. E depois, por fim, para o Calvário, para a cruz, para o matador. E ele caminhou como ovelha muda, dizendo: cumpra em mim a tua vontade. Isto é maravilhoso, mas não é tudo para nós simplesmente conhecermos e concordarmos com estas coisas em torno de Jesus Cristo. Todo mundo está de acordo com isto, mas o mistério está em Deus se derramar, se manifestar no Filho, naquele corpo que me preparaste, não é? Entre aspas, segundo a Bíblia Sagrada, corpo me preparaste. Ele habitar ali, ter prazer de habitar naquele corpo. Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Depois Jesus disse: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quem vê a mim, vê o Pai. O Filho que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, não pode haver controvérsia. Isto é verdade. Tudo o que foi Deus foi manifestado em Cristo. Todo o poder nos céus e na terra lhe foi dado. Toda a plenitude da divindade habita nele corporalmente. Toda a plenitude da divindade, Rei, sacerdote, profeta, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso ele carrega o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque Pai é Senhor e ele foi feito Senhor. Espírito Santo é Cristo e ele foi feito Senhor e Cristo. Então é Senhor Jesus Cristo, o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Mas vamos adiante. Isso é bonito, é maravilhoso, é impressionante. Mas não é tudo, porque o mistério está justamente nisto. Aquele que se manifestou em carne, esse é o mistério da piedade. O mistério da iniquidade são três pessoas distintas. O mistério, na verdade, é um mistério. Da piedade é Deus se manifestando em carne. Mas tudo que foi Deus foi derramado em Cristo. E agora, para nós, o que mais interessa a essas alturas dos acontecimentos é que Deus, esse Cristo no qual foi derramado Deus, Jesus Cristo, tenha sido derramado sobre nós. Deus em Cristo, Cristo na igreja, para que então a igreja esteja no reino restaurado. Quando eu começo a pensar no reino restaurado, no milênio e demais coisas para o futuro, eu simplesmente me conformo e me consolo de saber que eu estarei lá, porque o próprio profeta não quebrou a cabeça com isso. Ele não interessou em mostrar muito estas coisas e tomar o tempo. Ele interessou mais em preparar a igreja para estar lá. E o que deve nos interessar, nós, os pastores, em primeiro lugar, é responder para a igreja o que ela deve ser para estar no milênio, para estar no reino restaurado. Agora, é certo que um cordeiro nasce cordeiro. Daí então vem a predestinação. Sim. Aqueles que são predestinados, embora tenham vivido e agido como porcos na lama do mundo, do pecado, dos vícios, eles morrem e ressuscitam com Cristo, trazendo agora a natureza de Cristo, porque somente aquele que tem a natureza do Cordeiro recebe a pomba, o Espírito Santo. E somente aquele que tem o Espírito Santo estará no reino restaurado, estará no milênio, estará no arrebatamento, estará na noiva de Jesus Cristo. Somente aquele que tem o Espírito Santo, note isso. Por isso, antes de tudo, tem que morrer e nascer de novo. Morrer aquele velho esposo, aquela velha natureza, porque na Bíblia não aceita divórcio. Romanos 7 diz que se ela é repudiada pelo seu marido e casa com outro, ela é uma adúltera. Aos Romanos capítulo 7. O marido tem que morrer para poder ser desposada por outro. Assim ensina a Bíblia Sagrada. Então o que acontece? A velha natureza, que é o primeiro esposo, tem que morrer, para depois então se casar com o outro, que é Cristo. Se quer se casar com os dois, é uma adúltera, é uma igreja adúltera, é um crente adúltero que não fez morrer a primeira natureza. Então quer se casar com Cristo, e Cristo não se casa com uma adúltera. Ela pega e se casa com Herodes, com Acabe, pensando que está casada com Cristo, porque ambos têm poder. Ela pensa que está casada com Cristo, mas ela é uma adúltera, ela é uma Jezabel, ela é uma Herodias. E ela não suporta a mensagem do profeta. Ela quer ver o pescoço do profeta cortado. Mas aqueles que são predestinados para estarem na noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, a estes não são imputados os seus pecados. Bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Salmo 32, versículo 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Aqui está um varão eleito desde antes da fundação do mundo, com a natureza de pomba. Você sabe que a pomba é um símbolo de Deus,
enquanto o corvo simboliza o hipócrita, e o hipócrita não entrará no reino dos céus. Um corvo pode parar sobre um corpo morto e corrompido e comer dele todo dia e logo levantar voo e ir ao campo de trigo e comer do grão de trigo junto com a pomba. Isso ele pode fazer. Pode ir ali, se misturar com o mundo e depois vir para a igreja, cantar louvores a Deus e até mesmo pregar o Evangelho. No entanto, vive lá casado com outra natureza, com a natureza mundana. E ele pode vir comer trigo, mas a pomba pode comer somente trigo. Trigo somente. Ela não comerá um corpo podre, porque não é de sua natureza. Ela não tem estômago para isso. Ela não tem estômago para isso. Vem de sua natureza, ela não tem fel, ela não tem amargura. Ela mistura todos os seus alimentos, não é com interpretação humana, mas sim com a revelação, com amor, pela palavra de Deus, pela obediência. Ela não mistura o trigo com conjecturas humanas. Ela não mistura a palavra de Deus, o Evangelho, a Bíblia Sagrada, com pareceres humanos, porque ela sabe que a palavra inspirada não é de particular interpretação. Embora não entendendo muitas coisas, ela crê e vive sob a nutrição da palavra. Embora não entendendo o que porta o arroz, o feijão, ou a carne, a verdura, as pessoas sobrevivem, mesmo não entendendo nada de alimentação. Elas se alimentam, se nutrem, absorvem a nutrição, as vitaminas que há naquele alimento, embora não entendendo nada disto. Sim, isto é correto? Aqui está um verdadeiro eleito de Deus para a noiva. Tem nascido de novo, e sobre este novo nascimento tem recebido o Espírito Santo. Nasceu de novo, virou cordeiro. Mas ainda não é tudo. Tem que vir o Espírito Santo agora sobre este novo nascimento, sobre esta natureza, para que opere então, não a nossa natureza, não o nosso velho esposo, mas ele morreu e agora nós estamos casados com Cristo. Se eu estou falando a algumas pessoas que se enquadraram nessas escrituras, mas vocês são eleitos de Deus. Fique sabendo, o seu passado não é imputado. Isso não quer dizer que você vai querer andar no pecado. Porque alguém pode dizer, bom, então isso me dá liberdade para fazer o que eu queira, porque se eu sou um eleito, então nenhum pecado é imputado. Porém, quando um homem pode ver claramente o que Jesus tem feito por ele, e volta atrás a fazer algo contrário a ele, demonstra que nunca recebeu a Cristo. Demonstra que o seu primeiro marido nunca morreu. A sua primeira natureza nunca morreu. Você continua vivendo com ele, com aquele primeiro marido e querendo casar-se com o segundo, casar-se com Cristo, não é? Mas não, ele disse que você há de servir somente a um Senhor. Não importa o seu passado. Deus não imputa pecado a você. Não importa. No momento que você recebeu a luz, no momento que você recebeu a palavra e se arrependeu, você tem andado mais e mais perto de Cristo. Amém. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet
é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Mestre, ó Cristo amado, minha delícia, tu és amor. Para a minha vida és alegria, oh que prazer. Perto, sim, mais perto de Cristo, perto, sim, mais perto do céu. Perto, sim, mais perto de Cristo, tenho muito desejo de estar. Pátria, na luz divina, feliz morada, para onde vou. Sobre as áureas ruas vou passear, oh que prazer. Perto, sim, mais perto de Cristo, perto, sim, mais perto do céu. Perto, sim, mais perto de Cristo, tenho muito desejo de estar. Mestre, queiras guiar-me, pois minhas forças muito débeis são. Correm por vezes lágrimas, porém desejo contigo estar. Perto, sim, mais perto de Cristo, perto, sim, mais perto do céu. Perto, sim, mais perto de Cristo, tenho muito desejo de estar. Paz me faz sentir. Ele tem por mim amor paterno, cada dia cuidará de mim. Preparado tenho um lar eterno, quando meu viver chegar ao fim. Meu bondoso Pai está sempre perto, quando eu nas trevas hei de andar. Sobre si os meus cuidados leva, nunca deixa de me consolar. Seu tesouro que comprou com sangue, no Calvário, na sanguenta cruz, Ele vai guardar-me do perigo, de que entrarei pra ver Jesus.